O teu livro, eu vou pedir para a Paty colocar aí na tela para o pessoal ver, é da editora Todavia e fala do Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. Eu estava tentando lembrar, Maurício, quando anunciavam, era uma voz que falava assim, né? O Homem do Sapato Branco, não era? Todo mundo, eu acho que a gente pode dizer da nossa geração, tem essa lembrança de medo do Jacinto, né? Que era um dos objetivos do programa, que era justamente produzir esse misto de fascínio e medo com a apresentação de casos, às vezes escabrosos, casos dramáticos, casos tristes, e ele tinha uma aura realmente que provocava medo no estúdio, cercado de fumando um cigarro, tinha uma fumaça em torno dele, o estúdio era inicialmente escuro, aí depois ia se iluminando, toda uma mise-en-scène que era justamente com o objetivo de provocar o que você sentia, medo do Jacinto. Agora, Maurício, conta para as pessoas que não viram, né, não conhecem ainda o teu livro, os tipos de figuras que ele abordava, assim, os assuntos. O Homem Grávido foi um sucesso icônico, né? O Jacinto, ele tem duas fases na televisão. Uma primeira na década de 60, onde ele trabalhou na TV Cultura, quando a TV Cultura pertencia ainda aos diários associados do Chateaubriand. Porque se fala TV Cultura, o Homem do Sapato Branco, sim, a TV Cultura até 66, 61 e 67 pertenceu ao Chateau. Então ela tinha uma programação bastante popular e ele atuou lá. Depois ele passou pela Band rapidamente e pela Globo, isso tudo ainda na década de 60. E é nesse período inicial da década de 60 que ele desenvolve o formato do programa O Homem de Sapato Branco, que ele é um cara que faz jornalismo, tem uma intenção de fazer jornalismo, mas sempre com uma pegada muito apelativa, exagerada, dramática, mostrando casos, às vezes, de violência, de casos policiais muito dramáticos, expondo sempre os acusados de cometer crimes de forma até, às vezes, indigna, né? Tem situações que eu descrevo no livro em que pessoas presas eram levadas algemadas ao estúdio dele para contar, para dar entrevista para ele. Ele também tinha uma pegada que depois frutificou em outros programas de defesa do consumidor, juizado de pequenas causas. Ele colocava pessoas antagônicas ou grupos antagônicos que tinham pendências para discutir ao vivo no estúdio. E aí isso causava brigas, né? Às vezes até tentativas de agressão, e isso elevava a audiência do programa. E tinha assim, Sensacionalismo, né, Maurício? exatamente, sensacionalismo, uma pegada de exagero sempre, né? E também essa coisa de mostrar situação de pessoas em situações muito dramáticas, sabe? Problemas com pessoas viciadas em drogas. Então a mãe levava o filho, ele mostrava o braço cheio de picadas do garoto na televisão, dava lição de moral, que era a última chance que ele estava dando para essa pessoa parar de usar drogas. Nos anos 60, ele mostrou várias vezes cirurgias ao vivo, casos médicos escabrosos. Ele tinha uma curiosidade com um misto de apelação em relação a religiões e experiências que menos conhecidas ou que as pessoas tinham curiosidade. Então, levou várias vezes médiums para o programa, enfim, sempre nessa chave do exagero, da apelação, da exposição, e fazia muito sucesso, sempre teve muita audiência o programa dele. E depois ele volta nos anos 80, que é uma fase que aí as pessoas, enfim, muita gente se lembra que viu. Ele fez esse programa na Record, em São Paulo, depois no SBT, no Rio também, o programa ia ao ar na TVS inicialmente, e ficou mais conhecido, e posteriormente, ainda na década de 90, ele reapareceu no Aqui Agora, do SBT, que foi um grande sucesso. Ele também era um repórter do programa, fez matérias engraçadas e divertidas, já mais com uma pegada de humor, já uma fase mais leve dele, né?
Agora, Maurício, eu tinha muita coisa inventada também no programa. Então, o livro eu consegui mostrar que quando você assiste, você muitas vezes tem essa sensação que tem uma encenação. E eu consegui demonstrar, com base em alguns depoimentos, que realmente, às vezes, eles recebiam uma história, alguém contava uma história real que tinha acontecido, mas a pessoa que contou, que protagonizou aquela história, não queria aparecer. Então, ele convocava realmente atores, montava essa cena e fazia como se fosse real, mas não dizia para o público que aquilo era uma coisa encenada. E uma outra Olha, curiosidade também era, às vezes, com histórias reais, como ele fazia para criar confusão, briga. Então, tinha toda uma técnica de provocar entre os rivais que iriam se aparecer no palco, uma técnica para que eles, quando aparecessem no palco, estivessem muito irritados um com o outro. Eu não vou dar o spoiler como eles faziam isso, mas tinha uma preparação antes de começar o programa, que quando começava, os caras que iam discutir um problema para discutir estavam furiosos e estavam muito animados um com o outro e acabava dando confusão. tem que comprar o livro do Maurício Sticer para entender. Mas E é importante a gente. a técnica para criar confusão, isso é bem curioso mesmo. Muito interessante mesmo. Agora, Maurício, é importante construir essa história porque ele foi o precursor de muitos dos programas Exato. policiais, né, dos veículos sensacionais. Eu comecei, meu primeiro trabalho foi no Notícias Populares, que era um jornal conhecido por espremer e sair sangue, né? Então, assim, ele fez escola, né? Só aproveitar, você já mostrou a capa, vamos fazer uma propaganda, justamente essa estética, que é uma homenagem ao notícia, A ONP. ao NP, né? O livro faz essa homenagem, o autor da capa, o Eduardo Foreste, que é linda essa capa. Eu acho que ele teve essa ideia muito boa de fazer essa associação, até porque ele também foi colunista do NP, o Jacinto. Eles faziam uma coluna lá. Mas, comentando o que você falou, né, eu identifico 3 tipos de programa que são, de alguma forma, devedores do legado do Jacinto. Né? Um é o que você falou, esses programas policiais vespertinos, né? Ou noturnos, tipo, no passado, o Ratinho, que agora faz um programa mais de entretenimento, mas o Ratinho fez muito isso, o Cidade Alerta, hoje com o Luiz Bate, o Siqueira Júnior é um pouco nessa linha do Jacinto. Esse é um tipo de programa. Um outro tipo de programa que eu acho que tem um pé no que o Jacinto fazia são os programas de defesa do consumidor, né? Tipo Celso Russomano e outros do gênero. E o terceiro é um programa, são os programas de auditório, tipo Casos de Família, que agora até saiu do ar. A Márcia Goldschmidt, que fez muito sucesso na televisão aqui no Brasil em outro tempo, que é essa coisa da briga de você botar duas figuras antagônicas para discutirem no estúdio. Então é uma influência ampla, eu acho, que o Jacinto tem, né, na programação da televisão, e isso foi um dos motivos do meu interesse em contar essa história. E o Jacinto também teve uma passagem pela política, Maurício? Exato, que também é uma coisa que você vai ver que ele não foi o primeiro, mas que tem uma tradição e ele surfou nessa onda, que é o apresentador muito popular que pega carona nessa popularidade para se eleger deputado. Ele foi deputado estadual na década de 60, na segunda metade da década de 60, pelo MDB, embora ele não fosse, ele se dizia político, ele não era de oposição ao governo, porque né, nos anos 60 só tinha Arena, durante a ditadura tinha Arena e MDB só. E a Arena era o partido governista e o MDB, em tese, era o partido oposicionista. O Jacinto escolheu o MDB, mas ele não era oposicionista, ele era próximo do grupo do Jânio Quadros, só que ele foi cassado. Ele foi muito bem votado, acho que ele foi o 7º deputado mais votado na eleição de 65, ou final de 66, desculpe, e ele foi cassado 2 anos depois pelo AI-5, logo em janeiro de 69, AI-5 é de dezembro de 68, numa leva teve 90 deputados estaduais cassados, mas é um caso bem peculiar, porque a ditadura não consegue demonstrar exatamente por que ele foi cassado. É uma arbitrariedade, como foram várias outras arbitrariedades cometidas durante a ditadura, mas no caso específico dele,
a justificativa não faz muito sentido, sabe? Ele não foi nem acusado de corrupção, que era um dos principais motivos de cassação, nem de subversão. Ele não era um subversivo, não era um cara de esquerda, muito pelo contrário. Então, é um episódio que eu trago alguns documentos novos, que nunca foram mostrados, sobre a cassação dele, que mostra a justificativa que a ditadura deu para caçar ele, e mostra que não tem muito sentido, assim, tá mal feito, está mal justificado, tem informações erradas que justificaram a cassação, e para ele isso foi um trauma, porque ele perdeu os direitos políticos por 10 anos, ninguém quis dar emprego para ele, ou quase ninguém quis dar emprego para ele nesse período de 10 anos, e abalou muito ele, abalou a figura, a trajetória dele, teve dificuldades nesse período por causa dessa cassação. Comentários aqui. A Paula Tristão, oi Paula, ela fala assim: a Paula é suspeita para falar porque ela é amiga, embaixadora do My News aqui. Eu sinto que tinha uma diferença entre o NP e esse tipo de programa que ajudava a aumentar o preconceito e perseguir pessoas sem necessariamente ser verdadeiro. Ô Paula, eu acho que era um jornalismo sensacionalista no NP também, que também reforçava todo tipo de preconceito. Apesar de eu ter trabalhado lá, eu tenho que reconhecer que tinha isso mesmo, né, Maurício? São primos. Não são irmãos, mas são primos. Talvez realmente tem diferenças entre um e outro, mas também tem muitas similaridades. Pois é, mas eu sou muito grata ao Notícias Populares, eu aprendi muito, eu era repórter de polícia, ia todos os dias para uma delegacia de polícia. Alguém aqui falou no chat do jornal no Rio, o Povo, que mostra as pessoas assim, sem cabeça e tal. Notícias Populares também, eu vi coisas que eu nem sei como é que eu aguentei ver tudo aquilo, mas a gente todo dia ia cobrir um crime que tinha acontecido em algum lugar da cidade de São Paulo, né? Agora, Maurício, esse tipo de jornalismo, ele mistura um pouco o entretenimento com o jornalismo. Você acha que isso é bom ou é ruim? Qual que é a tua avaliação? Eu acho que é muito ruim, né, Miriam? Esse é um dos pontos principais para mim, né, do meu interesse pelo assunto, que é justamente essa confusão entre jornalismo e entretenimento, né? Eu acho que são coisas que não deviam se misturar e se misturam, às vezes, em doses mais sutis, menos problemáticas, mas né, mesmo, quer dizer, o jornalismo hoje de televisão tem uma pegada, né, em tentar... Na tentativa de torná-lo mais agradável, mais atraente, tem feito algum tipo de apelação, de exageros, de brincadeiras e tal, que o aproxima do entretenimento, mas no caso do Jacinto, eu acho que era uma coisa muito séria, porque ele estava falando de assuntos muito graves, muito importantes, e às vezes você ficava em dúvida se aquilo era verdade ou não, né? E isso é muito ruim, né, para a credibilidade. Você assistir uma notícia e falar, será que isso aconteceu mesmo ou estão aqui tentando me enrolar, né? Eles garantem que tudo, ele, né, diz que sempre era verdade, mas eu mostro no livro que não, nem sempre era verdade. Pois é, e hoje a gente vive uma crise de credibilidade do jornalismo e é importante a gente saber a história, né? Não começou ontem isso, né, Maurício? Exatamente. É justamente isso que foi a minha intenção, né? Assim, ter um registro. Quando eu comecei a pesquisar sobre o Jacinto, na verdade, minha ambição era maior inicialmente, eu estava pensando em fazer uma história do sensacionalismo na TV, e aí eu vi que era uma coisa muito grande, muito difícil, e me fixei no Jacinto, porque eu percebi que ele era realmente um pioneiro. E quando você vai pesquisar sobre o Jacinto, se você fala assim, se eu te pedir, me escreve aí tudo que você sabe sobre o Jacinto, se você pesquisar na internet, você vai conseguir escrever 2 laudas no máximo sobre o Jacinto. Eu me dei conta que realmente ele estava esquecido, estava meio apagado assim da memória da televisão, e é um cara que não merece né? Não merece estar apagado. Eu acho que é um cara que é importante a gente conhecer, saber o que ele fez, pelas questões que a gente já discutiu aqui, pela influência que teve depois e pelo conhecimento que é importante ter da história mesmo, exatamente. Quer dizer, é preciso saber, né, como a televisão chegou até aqui, né?
Para entender isso, esse é um capítulo que eu acho que ajuda a entender algumas coisas, como a gente chegou hoje na televisão, como está hoje a televisão.